Fala galera, bom dia, Pastor Alvarez aqui para mais uma manhã, Café com Espada e Machado. Vamos bater um papo hoje, vamos bater um papo sobre batalha espiritual, mas vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. Disciplina da vigilância, o que é isso? Vamos aprender? Como que você tá? Você tá tirando as coisinhas que fica. Você vigia as coisas? Ou você é fruto do dia, assim? Você não... Eu vou te dar aqui algumas ideias. Hoje o Café com Espada e Machado é um bate-papo entre amigos, então vamos lá. As pessoas me procuram muito para falar sobre batalha espiritual e tem tanta coisa. Só que muitas vezes a gente esquece, cara, de vigiar a nossa própria vida. A batalha ela é real, ela é presente. E na semana passada eu tive um sentimento, cara, de opressão muito forte por conta do que estava antecedendo os cultos que a gente estaria ministrando e ao tipo de culto que a gente teve, deu para perceber o nível de batalha que teria sido travada, né? E me gerou muito começar a prestar mais atenção em algumas coisas. Eu desenvolvi aqui, cara, 3 muralhas da vigilância: a guarda dos sentidos, a sabedoria da mente, a sobriedade da mente e a prontidão do corpo. Presta atenção numa coisa. A guarda dos sentidos é a entrada da fortaleza. Você está guardando os teus olhos, cara, das coisas. O que você vê, o que você ouve, o que você permite você acesse digitalmente, ele está moldando, né? Tudo que você consome visualmente, auditivamente, digitalmente, ele está moldando o terreno da sua mente, o terreno da sua alma. Nós somos totalmente influenciáveis, cara, por isso. A nossa mente, como dizem os neurocientistas, os cientistas de verdade, existe uma plasticidade neural que se molda todo o tempo. Então o cérebro não é estático, ele é altamente maleável. Por isso que com o passar dos anos, nossos pensamentos vão mudando, as nossas ideias vão mudando. Algumas vão ficando mais profundas, outras já vão sendo descartadas por causa dessa plasticidade neural. E é aqui, cara, que a gente precisa começar a aplicar filtros, né? Porque se a gente entende que a gente tem a nossa mente ela vai tender para algum lado, ela vai ser formada, aquilo que mais nos traz a atenção pode ter o poder de dominar e conduzir uma linha, um caminho neural aonde daqui a pouco a gente está correspondendo, a gente está tendo um estilo de vida, a gente está falando, a gente está se comportando, porque nós somos seres sociais. Então, à medida que a gente vai se envolvendo com uma ideia, com um propósito, por isso que a gente vê isso no campo de futebol, no ambiente político, no ambiente de igreja. O estar presente, se você não tem os teus filtros de proteção, em pouquíssimo tempo, cara, você já está se comportando igual, falando igual, se vestindo igual, se vendo igual. Então, é importante pertencimento? Sim. O que a gente precisa fazer? Aplicar filtros. Então, tem horas que a gente precisa fechar a porta e olhar, fechar a janela dos olhos, cara, e sair do ruído externo. Um pouco do que eu estou fazendo recentemente. Porque a partir daí, quando a gente aplica, primeiro, a gente sai do entretenimento vazio e a gente sai das polêmicas, porque pensa uma coisa que chama a nossa atenção é a tal da polêmica. 30 veganos contra um biólogo ou um carnívoro, né, cara? Tipo assim, é do Richard, né, Rasmussen, cara, que é, putz, velho. E aí você fica naquele looping, nos podcasts, num monte de coisas, e isso fragmenta a tua atenção, isso tira o foco, e aí você acaba se perdendo. Então você tem que cuidar o que você está vendo, o que você está ouvindo. E outros níveis de podcast que acontecem, outras coisas, outras polêmicas, políticas, religiosas, espirituais, que a gente precisa aprender a aplicar um filtro de sobriedade ali, que é o próximo que a gente vai falar. Mas antes de a gente entrar no próximo, a gente vai falar sobre olhar, treinar o seu olhar, cara, para que você contemple o belo. O Augusto Cury fala um pouco sobre isso na sua literatura.
de toda a história da humanidade, cara, a gente nunca viveu um tempo onde a beleza ela foi tão devastada e tão destruída, onde as pessoas se afastaram tanto da imagem de Deus. Quando você pega toda a arte e você vai fazer um estudo profundo da história da arte, a arte sempre se aproximou da criação, sempre se aproximou da natureza de Deus. Ela sempre foi uma coisa meio imago Dei, a imagem de Deus, porque nós somos co-criadores com Cristo, porque nós recebemos de Deus a mesma porção. Nós somos participantes, nós somos mordomos, mas nós também introjetamos, Deus colocou dentro de mim, de você, esse poder de criação, ou de cocriação, né? Onde a gente usa todos os elementos à nossa volta para criar. E isso precisa estar alinhado. Quando você olha para uma flor, cara, e se criou uma cultura do grotesco, né, cara? Uma cultura da vulgaridade, da depreciação, seja do ser humano, seja do ambiente. Você quer fazer uma coisa por você? Cara, organize e limpe o teu ambiente. Transforme o teu ambiente num lugar belo. Leia livro, tenha livros, tenha imagens, tenha... Cara, eu tô suando aqui dentro, irmão. Tenha livros, tenha imagens, tenha... Vá pra natureza, cara. Não é coisa de místico, não é místico, irmão. É treino. Treina os teus olhos para ver o que é belo, para ver o que foi criado. Treina a sua boca para falar daquilo. Filipenses 4:8. O que você pensa, se ele é nobre, se ele é, sabe, é a sobriedade da alma. Mas eu te peço assim, ó, fuja da vulgaridade, fuja da depreciação. Comece a buscar beleza nas coisas, comece a buscar beleza naquilo. Vamos fazer assim, para não ficar longo. Hoje a gente vai focar na guarda dos sentidos, na entrada da fortaleza, que são os teus olhos, teus ouvidos e o que você acumula digitalmente. Amanhã a gente vai falar sobre a sobriedade da mente. E na quinta a gente vai falar sobre a prontidão do corpo, porque isso também influencia. Beleza? Então hoje, tira um tempo, cara. Tira um tempo. Você pode até usar a internet. Procura uma obra de arte do Claude Monet. Procura uma coisa bonita, uma coisa bem feita. Baixa a imagem, assiste um vídeo de natureza. Eu não estou dizendo, isso não é místico, cara. Isso é treino. Isso foi o que Deus criou, o que Deus fez. A beleza de Deus. Olha para as coisas belas que Deus criou. A arquitetura que o homem fez, sabedoria, entendimento. Começa a se encher do que é belo, cara. Começa a se encher daquilo que é bonito. Começa a se encher daquilo que é organizado. Começa a se encher daquilo que... Começa a exercitar a sua visualização, a sua mentalização, sabe? Tipo, porque assim como o homem se vê em sua alma, ele é. A minha pergunta é, o que a gente está vendo? O que a gente está ouvindo? Ouça música clássica, ouça música de qualidade, ouça música, entenda um pouco sobre música, cuidado com o que você ouve, é sério, não é papo de esquizofrênico.com para fazer você ficar assistindo internet, é sério. E música, cara, ela tem o poder de nos conectar sensorialmente. Então isso e se a gente não começa a treinar o nosso cérebro, a treinar o nosso comportamento, isso influencia a nossa vida cristã, velho. De fato. Isso molda o nosso pensamento, isso pode colocar... A gente pode estar se tornando subproduto do meio sem nem saber, cara, porque a gente começa a replicar, a repetir. O meio molda. Então, se blinde, se proteja. Comece a pensar sobre isso. Comece a cuidar daquilo que você vê. Comece a ir para a natureza, cara. Comece a contemplar a criação. Comece a amar. Olhe para uma criança. Olhe para a beleza de Deus através do ser humano. Olhe para as pessoas. Perceba a singularidade de cada um. Olhe para as plantas, olhe para as coisas ao seu redor. Uma vida simples, como Tolkien dizia, né, cara? É importante a gente também pensar nisso. Não só na ostentação. É legal, cara, você ver. Eu sou fascinado por relógio. Pensa um troço caro. Eu sou fascinado por caneta. Né? Instrumentos de escrita. Fascinado por coisas, cara. Beleza, sabedoria, estética. A gente precisa começar a se voltar para isso. E isso se constrói na disciplina da vigilância
Quando você começa a cuidar daquilo que você vê, quando você começa a se preocupar com aquilo que você está ouvindo, se preocupar com o que você está vendo, se preocupar com o que você está acessando, porque o mundo grotesco está aí, irmão. É só você ouvir as músicas que tocam hoje, as roupas que se fazem hoje, a arte que se faz hoje, porque tudo isso, meu querido, é uma engenharia social para roubar você. Mas a gente vai falar mais sobre isso.